Boa noite a todos. Boa noite. Nós já vamos começar a nossa exposição, porque as meninas já fizeram as orações, né? Então, nós vamos começar comentando o seguinte: estamos também felizes por estarmos festejando 2 aniversários. O da casa, dessa casa que é um ponto de luz aqui nesse litoral norte, e o da nossa amiga Regina Beatriz Zanardo Miller, conhecida mais como Regina Miller entre nós. Nossa colega, nossa amiga. Então, nós temos vários amigos. Entre esses amigos, os livros são os deles. Eles não possuem asas, não funcionam como se as possuíssem, porque o conteúdo que eles encerram podem estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo. Um livro pode estar sendo lendo aqui, o livro é outro em Porto Alegre, em Torres, lá do outro lado do mundo. Então, levam conteúdos, levam coisas boas para quem procura. Não tem asas, mãos como se colocam em qualquer lugar ao mesmo tempo, é como se fossem anjos sem asas. Então, os bons livros, nós dizemos que são os mensageiros de Jesus. Assim como os bons trabalhadores do movimento espírita, os bons livros também são os mensageiros de Jesus, iluminando caminhos e esclarecendo consciências do trabalho voltado para o bem, onde se faça necessário. Desde as primeiras tentativas de comunicação entre os homens primitivos, com exceção da forma oral, aqueles grunhidos que eles faziam entre si, muito tempo decorreu. Mas tudo começou com a invenção de uma forma escrita, a qual teve início bem antes da pré-história, não havia escrita ainda. Quando os homens das cavernas comunicavam através de desenhos feitos nas paredes, aquilo que nós chamamos de desenhos rupestres, né? Eles, com cacos de cerâmica, gravavam desenhos nas paredes das cavernas onde habitavam. Só que era uma forma muito rudimentar, porque essa forma de comunicação não tinha uma organização presente, né? Eles é que faziam e eles é que se entendiam. Se nós agora fôssemos olhar, seria difícil, né? Para nós entendermos, mas eles conseguiam se comunicar. Assim mesmo, de forma primitiva, eram mensagens que transmitiam ideias, aquelas ideias comuns entre eles. Mas com o passar do tempo, os desenhos primitivos evoluíram para a forma de símbolos, não é? Porque como o progresso é uma lei da natureza, e é uma lei inexorável, tudo anda para frente, né? Então, lá na região da Mesopotâmia, mais ou menos por volta do ano de 4.000 a.C., foi desenvolvido um tipo de escrita chamada escrita cuneiforme, porque ela era feita com o uso de placas de barro, plaquinhas assim, né, para não ficarem muito pesadas, onde eram gravados os registros do cotidiano, e eram gravados com objeto pontudo, em forma de cunha, assim, que é mais largo aqui na base e fininho na ponta, para poder escrever no barro ainda mole, ou se fosse um outro objeto, poder gravar de alguma forma, né? Então, essa escrita cuneiforme foi a primeira que apareceu em todo o mundo conhecido, né? E a invenção dessa escrita representou naquela época um baita avanço intelectual para o pessoal daquela época, porque eles não tinham nada ainda, né? E a criação de um alfabeto cujos símbolos representassem um determinado som, o alfabeto fonético, como nós temos hoje em dia, surgiu apenas no 2º milênio antes de Cristo. Até lá não havia letras de forma que nenhum país hoje em dia conhece, nem a organização
o alfabético, e as letras também não representavam sons como representam hoje em dia. A ciência que estuda os escritos antigos, com seus símbolos e significados, é a paleografia. Muitos foram os materiais usados na arte da escrita na antiguidade. O povo daquela época teve que usar de criatividade e aproveitar o que tinha à mão. Então eram pequenas lajotas feitas de barro, peles curtidas de certos animais, as quais nós dávamos o nome de pergaminhos, papiro, que é uma folha tirada da mesma planta, com o mesmo nome, folhas de palmeiras e entrecascas de árvores, além de outros menos conhecidos, e usando o que tivesse na natureza e desse para ser gravado. As folhas de palmeira, eles tinham um trabalho de ferver, escrever e depois tapar com cinzas para que, quando seca, a escrita ficasse visível. Vejam que vontade de comunicação o ser humano sempre teve, né? Se comunicarem uns com os outros. Os livros eram produzidos manualmente, naquela época, manualmente, com pena de ganso, aquelas coisas bem rudimentares, principalmente pelos monges copistas dos mosteiros, porque a população em si, tirando os nobres da época e pouca gente, não tinha instrução, não sabiam ler nem escrever naquela época, era assim, raridade. Mas por volta dos anos mais ou menos de 1449 a 1456, essas datas variam devido aos historiadores, a quem gravou. Então, nós procuramos em vários lugares e uns datam 1449, outros 1450, 1455, vai até 1456. Diferem, né, as datas devido aos imprecisos registros históricos da época, né? Nessa época, em 1449, um alemão, Johannes Gutenberg, inventou a prensa de tipo móvel, com a possibilidade dos mesmos tipos serem reutilizados. Era tudo ferrinho, assim, né? Estava numa placa, mexia, mudava de lugar. Isso foi uma beleza. Agora já está ultrapassado. Mas naquela época, a invenção do Gutenberg, junto com a difusão do papel, possibilitou a popularização dos livros e a democratização da educação e o desenvolvimento da imprensa. Porque imaginem com a mão para escrever uma Bíblia, que era a Bíblia principalmente que os monges copistas faziam, levava anos e anos, né? Às vezes morria aquele que estava escrevendo, o outro pegava. E quando um fizesse um erro, todas as outras cópias saíam com o mesmo erro, porque não tinham como conferir, né? No ano de 1450, Gutenberg imprimiu o primeiro livro registrado pela história. Antes, em 1449, ele fez apenas um ensaio. Era um missal pequenininho, só para ver como é que a prensa ia funcionar. E em 1450, então, ele imprimiu o que foi um livro que ficou um ícone da história, a Bíblia, a chamada Vulgata Latina, com apenas 42 linhas. Foi um best-seller, como se fosse hoje. Foi assim uma invenção, uma coisa, todo mundo queria tomar conhecimento, porque imagina, não conheciam, não tinha, né? Este texto, então, passou para a história como sendo o primeiro, né? O Dia do Livro é comemorado em 23 de abril em todo o mundo, em memória a todos os grandes escritores do passado, do presente e os que nós teremos, né, para diante. Porque apesar do computador, apesar de telefone, apesar de outras formas, o livro não tende a desaparecer. Porque quem ama os livros gosta de pegar, de manusear, de olhar, de voltar, de ler, de reler. E, às vezes, quando a pessoa está muito chateada da vida, ela nem abre, mas ela se abraça no Evangelho
como se ela estivesse abraçando, e a verdade está abraçando um amigo junto ao coração, e isso conforta muito. Então, por isso nós dizemos, junto com outros pesquisadores, que não tem de aparecer, porque através das páginas dos livros nós podemos conhecer diferentes histórias, as realidades de pessoas, outras de culturas, outras, sem precisar sair do lugar, né? Tem gente que conhece a história, que é uma beleza, parece que viajou o mundo todo e nunca botou o pé para fora de casa. A escrita em si poderia ser definida apenas como símbolos que auxiliam na comunicação entre nós, mas através desse, porque é um poderoso instrumento, né? O homem desenvolveu a arte de criar, de compor textos, e isso nós conhecemos como literatura. A literatura é uma vasta fonte de conhecimentos, onde nós podemos ter contato com as infinitas experiências vividas pelos homens. A literatura é uma beleza, né? A pessoa sonha, a pessoa chora, mas a pessoa chora de alegria, de alívio, se diverte com as histórias, não é? Vejam, nas asas da imaginação nós poderemos sermos quem nós quisermos e irmos para onde quisermos, né? Isso não tem preço. O ato da leitura tem o poder de transformação sobre o indivíduo, porque ele é a grande ferramenta do conhecimento sobre a realidade que cerca, né, o nosso mundo e a nós, e nos permite nos conhecermos a nós mesmos como seres humanos. Nós podemos notar claramente que os países mais desenvolvidos, onde a literatura é comum, a população parece que é mais bem desenvolvida, né? Há um senso, às vezes, mais, né, vai para o lado mais adiantado. Já naqueles países onde a população de analfabetos é muito grande, nós temos muita miséria e muita injustiça, que é pior que a miséria. Então, dizemos que a leitura é um poderoso instrumento de transformação do homem e da sociedade como um todo. E o livro espírita é um dos maiores veículos de divulgação da doutrina divulgada por Kardec, né? A FEB, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tinha um parque gráfico que noite e dia quase trabalhava editorando os livros. Mas saía muito caro, então agora terceirizou para outras editoras. E em Brasília ficava a impressão só das apostilas de estudo. Então, os livros, na verdade, estão terceirizados, mas sempre com a chancela, o cuidado, a supervisão da Federação Espírita Brasileira, né? É a nossa FEB. O nosso querido poeta Mário Quintana foi muito feliz numa expressão quando ele disse: os livros não mudam o mundo, as pessoas mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. Vejam que maravilha, né? Porque o livro é o médium da informação, do conhecimento e da sabedoria. O livro espírita possui a importante missão de espalhar as luzes do conhecimento e a consolação a todas as mentes sedentas de explicações, porque às vezes nós sofremos mais do que precisaríamos por não saber o porquê daquele sofrimento. Quando nós conhecermos a verdade, como disse Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, as coisas ficarão mais leves, né? Segundo Jesus, o grande pedagogo e contador de histórias, a alma da humanidade pode ser iluminada através dos contos, de histórias, de fábulas, de parábolas, que ele usava muito. E para as crianças é muito importante que desde o bebezinho se acostumem a ouvir canções de ninar e histórias, porque elas não vão saber traduzir o que a gente está dizendo, mas pela inflexão, pela sonoridade da voz, elas estão vendo se são bem recebidas ou não. E todo entezinho que chega a esse mundo merece ser bem recebido, né? Não pode se fazer distinção.
A criança e o jovem moralmente bem formados serão possivelmente umas pessoas de bem no futuro. E sendo pessoa de bem, é mais feliz, né? Mais seguro, pelo menos. Para que haja organização dos livros, nós temos uma ciência muito importante, a qual nós damos o nome de biblioteconomia. E o profissional dessa ciência é o bibliotecário. A biblioteconomia estuda os aspectos da representação, da sistematização, do uso e da disseminação da informação através de produtos informacionais, né? É muito importante a biblioteconomia e é uma coisa muito bonita, né? Ela implementa organização, administra informações, bibliotecas, bancos de dados, enfim, centros de documentação, sistemas de informação. Nós não teríamos os livros como nós temos catalogados, armados hoje em dia, se não fosse essa ciência, né? Ela é uma das profissões mais antigas da humanidade. A gente pensa que é coisa nova, não é. Estima-se que talvez tenha se iniciado há muito tempo atrás, quando os monges copistas tentavam organizar de alguma forma, da forma deles que fosse, aquele monte de páginas que eles iam escrevendo, né? Se deixassem tudo espaço, nunca mais achariam, né? No Brasil existe essa ciência como curso de graduação e é considerada uma das ciências de informação pelo seu caráter interdisciplinar e pelo seu objeto de estudos. O profissional da biblioteconomia é o bibliotecário e sua função envolve, olha como é importante ser bibliotecário, envolve atividades de organização, tratamento, análise e recuperação de informações de diversos níveis e suportes físicos, por meios manuais, automatizados, tendo em vista o atendimento das necessidades de informação de todos os segmentos da sociedade. É tão bom quando a gente chega num lugar e vê uma biblioteca, grande ou pequena que seja, e pergunta para a pessoa que está ali, eu gostaria de ver se vocês têm um livro para vender ou para emprestar. O nome é tal, não sei quem é o autor, me deram, coisa tal, e a pessoa olha para a gente, já sei, e vai no catálogo, olha, tira direitinho da prateleira o livro e nos entrega na mão, que talvez se nós tivéssemos que procurar, não acharíamos, não é? Então nós temos que dar muito, é um trabalho de amor para ser bibliotecário, para lidar com a biblioteconomia, a pessoa tem que amar o conhecimento, amar o saber, tem que ter curiosidade e amar os livros, né? Na nossa casa, essa nossa bendita casa aqui, a Sociedade Espírita Novo Horizonte, nós tivemos a graça de receber uma companheira de estudos, Regina Miller, na qual, através da convivência nas lides espíritas, nós podemos apontar o seguinte perfil psicológico: alegre, bastante alegre, risonha, com batom vermelho enfeitando seu rosto rosado e sempre apressada, algumas vezes até atrasada em matéria de horário, porém sempre assídua e competente, sempre disposta a auxiliar naquilo que se fizesse necessário, não escolhia tarefas. Foi uma estudante atenta, curiosa, organizada em relação a assuntos, todos os assuntos que dizem respeito à doutrina espírita. É criteriosa, crítica e autocrítica. Não estou usando o verbo no passado, porque ela possivelmente está entre nós. Portanto, estou falando E até porque ela também não está tão longe assim de nós. E pelo pensamento estamos bem juntos, podem crer. É criteriosa, crítica e autocrítica. Exigia de si mesmo, sempre exigindo de si, muito mais do que dos outros colegas de trabalho. Sempre desconfiada que será que estava dando o máximo de si? Porque sua intenção era dar o máximo de si.
para todo e qualquer que se apresentasse na sua frente. Frequentemente se preocupava e chegava mesmo a demonstrar nervosismo por ocasião das exposições doutrinárias que fazia. Mesmo tendo pesquisado e estudado muito, que nós sabemos que ela estudava muito, às vezes ela achava ainda que não era o suficiente para o desenvolvimento dos temas que estavam a seu encargo. Secretária por formação acadêmica, com cursos de extensão, devido à sua grande admiração, seu grande amor, amava mesmo os livros, ela organizou e manteve em funcionamento a biblioteca que hoje recebe seu nome, em homenagem aos grandes serviços prestados durante a sua vida física. Na sua casa, ela costumava ter sempre na mesa de cabeceira ou nas mesinhas, ao lado das poltronas onde lia, pilhas e pilhas de livro, e ela marcava o primeiro, o segundo, o terceiro para ser lido. Ela ia lendo por ordem. E depois contava o que estava no livro, muitas vezes comentava conosco, então nós vimos que ela de fato lia, gravava e gostava de passar adiante o título e o autor daquele livro que tinha sido tão bom para ela. Era uma pessoa que não era egoísta e gostava de dividir a sua felicidade com os outros. Nós agradecemos de todo o coração o amoroso cuidado que ela teve com os nossos exemplares, alguns bem velhinhos já, as capas rotas, as folhas soltas, amareladas. Ela levava para casa muitas vezes, ou vinha aqui fora de hora, limpava, colava as folhas, fazia uma capinha nova, né? Arrumava, costurava, enfim. Ela sempre dava um jeito de renovar aquele livro, por velhinho que tivesse, porque para ela era tão precioso que nenhum merecia ser posto fora, ser descartado. Se não servisse para uma pessoa, aquela leitura serviria para outra. Este amor pela literatura estende-se também à casa de boneca onde ela residia, porque quem a conheceu e conheceu a casa dela sabe que ela morava numa verdadeira casinha de boneca, né? Cheia de livros, rodeada de livros, de bichinhos, né? E com São Francisco de Assis para proteger os seus gatos e os seus cãezinhos, né? Hoje, dia 29, a Regina está de aniversário. Ela gostava muito de festejar o seu aniversário. Parecia criança. Quando ia chegando perto, ela já estava toda alegrinha e festiva, programando um chá, um café, alguma coisa assim, sempre na companhia dos seus amigos da Sociedade Espírita, sua irmã, seus sobrinhos, seus amigos mais chegados e os colegas da Sociedade Espírita, que ela considera como verdadeiros irmãos e que nós também consideramos a Regina como uma irmã. Por isso, Regina, no dia de hoje, nós te desejamos um feliz aniversário. Tudo de bom para ti. Sabedores que somos do quanto tu amas essa casa, que representa a figura de Jesus na terra, e o quanto te esforçaste para ajudá-la a crescer, tanto no aspecto espiritual como material. Os bons livros, anjos sem asas, são os mensageiros de Jesus na terra, levando o conhecimento e a verdade para todos indistintamente. Através do Evangelho, aprendemos a caminhar sem medo neste mundo, porque sabemos que no leme da embarcação onde atravessamos os oceanos encapelados da vida, está o nosso irmão Jesus. Felizes são aqueles que podem contribuir para a difusão do livro espírita, porque é um ajudante de Jesus na terra, e tu, Regina, estás incluída entre estes. Parabéns, Regina. Muitas vezes parabéns. E que as luzes que espargiste em tua última existência entre nós
ilumine o teu caminho até onde tu te encontras e te encaminhe para o bom pastor, o pastor das ovelhas do Pai, e que tu, onde estejas, possas estar nos assistindo, sabendo que o nosso abraço é sincero, parte do nosso coração saudoso, porque a saudade é comum entre tanto da parte dos que ficam, como da parte dos que partem, apenas na convicção de que essa partida é temporária. Nós temos que aprender a administrar a saudade, porque não é verdade que ela ameniza com o tempo. Pelo contrário, com o tempo, a saudade daqueles que não estão mais juntos de nós aumenta. Apenas na proporção que ela aumenta também a nossa compreensão que isto é uma regra, é uma lei divina, portanto é suportável, e não devemos ficar suspirando e lamentando, porque seríamos egoístas, lamentar aquele pássaro que conseguiu sair da gaiola antes de nós, porque é sinal que ele já deve ter cumprido o ciclo, né, das suas experiências terrenas nessa existência. Então, não sejamos egoístas, nos conformemos e esperemos a nossa hora de irmos nos encontrar com todos aqueles que nos antecederam, que nos amaram e foram por nós também amados. Portanto, não é hora de dizer adeus, não é hora de chorarmos, não é hora de lamentarmos, é hora de estarmos felizes por mais uma pessoa do nosso círculo de amizades que viveu tão bem entre nós e que partiu, cremos que bem também, porque é uma pessoa que tem Jesus no coração e que se esforça para espargir os conhecimentos de Jesus através das exposições doutrinárias, através dos livros que organizava, através do sentimento de bondade e de auxílio no coração. Essa pessoa é uma pessoa que fica bem. Não fiquemos chamando-a em pensamento. Deixemos, cada um a seu tempo vai fazer a grande transição. Temos que respeitar quando chega o tempo de alguém, mesmo alguém que nós achamos que vai fazer-nos falta aqui, mas talvez esteja fazendo mais falta no plano espiritual do que entre nós, porque nós não sabemos o que dizemos, mas o Pai sabe o que faz. Então, nós vamos agradecer mais uma vez a nossa querida irmã, alegre, sorridente, bondosa, meio atrapalhada às vezes, sempre correndo, mas tão bondosa, um abraço tão gostoso que tinha, às vezes palavras tão certas para a hora que nós estávamos precisando, e tanto amor dentro de si para espalhar todo o seu redor. Então, que na primavera ou em qualquer das estações, nos instantes tristes ou nos momentos de prazer, estejamos sempre juntos. Seremos amigos para sempre, Regina Miller e nós. Muito obrigada, Regina, pelo tempo que tu passaste conosco. E muito obrigada, Senhor, pelo tempo que tu concedeste que a Regina passasse conosco, nos trazendo exemplos de trabalho no bem, amor e desapego. Que assim seja. Assim seja.